O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja faz memória de São Maximiliano Maria Kolbe, grande sacerdote da igreja, mártir dos nossos tempos, foi martirizado num campo de concentração nazista no ano de 1941. Foi religioso franciscano e muito devotado a Nossa Senhora, fundou um apostolado mediante a imprensa, a chamada Milícia da Imaculada. E no campo de concentração, deu a sua vida para poder salvar um pai de família, dando assim também ali, ofertando a sua vida pela causa das famílias, pela causa da igreja. Nesse dia, estamos concluindo a Semana Nacional da Família aqui no Brasil. Que Ele realmente interceda por todas as famílias e possa assim ser patrono da nossa casa, da nossa gente. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, um Evangelho bonito, em duas vezes, os Evangelhos relatam Jesus falando sobre as crianças, deixai vir a mim as crianças, não impeçam. E nesse sentido, fica evidente o carinho de Nosso Senhor, tanto para com as crianças, com os idosos, os enfermos, enfim, Jesus um homem sempre muito carinhoso. Nesse Evangelho especialmente fica tão evidente que era uma prática comum. As pessoas estavam já habituadas a levar as crianças para que Jesus as tocasse, as abençoasse, e hoje, de modo infeliz, os apóstolos começam a repreender, não deixam as crianças chegar perto de Jesus. Talvez porque, como sabemos, as crianças costumam fazer um pouco de folia, um pouco de barulho e às vezes são um pouco inconvenientes, e talvez os apóstolos queriam poupar aquela folia, aquela bagunça enquanto Jesus pregava. Na igreja às vezes acontece isso, uma criança anda para lá e para cá e tal, parece desconcertar, mas é desse jeito que ela acaba vivendo a sua fé. Claro que precisa ser educada e os pais têm que cuidar, mas enfim, criança age como criança. E nesse sentido também Nosso Senhor vai dizer: deixai, pois, as crianças vir até mim, porque delas é o reino dos céus. E essa frase é o convite para nós hoje: deixai vir as crianças, porque o reino dos céus pertence às crianças. Nosso Senhor, ao falar que o reino dos céus é para as crianças, está nos dizendo que, como crianças, com atitudes de crianças, de pureza, sem orgulho, inocentes, despojados, portanto, de qualquer vaidade, como filhos pequenos que confiam no Pai, assim também devemos nos apresentar diante dele. Santa Teresinha do Menino Jesus entendeu isso tão bem que deixou para a Igreja uma pedagogia, uma metodologia ou um caminho de encontro com Deus, a pequena via, a infância espiritual, onde somos convidados a lembrar sempre que diante de Deus somos pequenos, somos crianças, e na simplicidade, na humildade, no abandono, entregar a nossa vida sempre, sempre àquele que é Pai, aquele que cuida, aquele que governa, aquele que sabe mais do que nós. Evidentemente que com isso não queremos dizer que devemos passar a vida de modo infantil, imaturos. Pelo contrário, o caminho de infância espiritual nos ajuda a ter muita maturidade, a poder assim ponderar o caminho de Deus em cada momento, em cada acontecimento, e com os olhos da fé, ou seja, com a luz da fé, saber agradecer, pois tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, como nos atesta São Paulo. As crianças, diz Jesus, que podem entrar no reino dos céus, primeiro porque não sabem enganar. As crianças são sinceras, são leais, e na veracidade conseguem assim deixar claro as coisas do coração. Nós adultos, por sua vez,
muitas vezes deixamos escapar a nossa impureza, a nossa incoerência, os pecados que não nos deixam ver a bem-aventurança da glória do céu. A criança não consente com o pecado, nós, por sua vez, quantas vezes consentimos, buscamos o pecado. Por isso, peçamos ao Senhor a graça dessa inocência, desse abandono, dessa infância espiritual, de realmente confiar grandemente em Deus. Peçamos ao Senhor, pois, que nos dê a virtude da fortaleza, a virtude tão necessária para lembrar que somos filhos de Deus e como filhos devemos permanecer. E peçamos a Ele, pelas mãos de Maria, que nos ajude, que nos segure pela mão e nos leve até seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.